Você já imaginou descobrir que sua vida inteira era uma mentira no dia que deveria ser o mais feliz da sua existência? Que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo estavam tramando suas costas há meses, rindo da sua cara enquanto você planejava o futuro? O que você faria se descobrisse uma traição tão absurda, tão surreal, que nem mesmo os roteiristas de Hollywood ousariam inventar? Esta é a história real de um homem que viveu o pior pesadelo que qualquer noivo pode imaginar, mas que conseguiu transformar a maior humilhação da sua vida na vingança mais épica e satisfatória que você já ouviu falar. Antes de começar essa história, que vai te deixar grudado na tela até o último segundo, me conta nos comentários. Você está ouvindo isso de onde? Do trabalho, de casa, no trânsito? Quero saber onde vocês estão quando essas histórias chegam até vocês. E se você já passou por alguma traição que mudou sua vida, deixa só uma palavra que descreva como se sentiu. Vamos começar essa jornada juntos. O sol entrava pelas janelas do quarto do hotel, 5 estrelas, onde Carlos havia passado a noite anterior ao seu casamento. Era sábado, 15 de março, e finalmente chegara o dia que ele esperava há 2 anos. Aos 34 anos, bem-sucedido empresário do ramo de engenharia, Carlos sempre foi daqueles homens que fazem tudo certinho na vida. Estudou, se formou, construiu sua empresa do zero, comprou a casa própria e encontrou a mulher dos seus sonhos. Marina, 29 anos, loira, olhos verdes, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles se conheceram numa festa corporativa e, desde o primeiro encontro, Carlos soube que ela seria a mãe dos seus filhos. O relacionamento de 3 anos havia sido praticamente perfeito. Marina era carinhosa, atenciosa, sempre presente nas reuniões familiares, adorada por todos, especialmente pela Sofia, irmã mais nova de Carlos. Sofia, aos 27 anos, trabalhava como designer gráfica e havia se tornado melhor amiga de Marina desde que elas se conheceram. Era comum vê-las juntas nos fins de semana, fazendo compras, indo ao cinema, planejando detalhes dos casamentos. Sim, casamentos no plural, porque numa coincidência que a família considerava mágica, Sofia também havia decidido se casar no mesmo dia que Carlos. Ela namorava Pedro, melhor amigo de Carlos desde a adolescência, e todos acharam romântico a ideia de uma cerimônia dupla. Carlos se levantou da cama e olhou o terno Hugo Boss pendurado no guarda-roupa. Azul marinho, corte impecável, gravata de seda italiana. Tudo escolhido a dedo por Marina, que tinha um gosto refinado para essas coisas. Ele sorriu pensando em como ela ficaria linda no vestido que custou uma pequena fortuna, mas que valia cada centavo para vê-la caminhando até ele no altar. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Pedro. Cara, acordei com o coração disparado. Acho que nunca estive tão nervoso na vida. Você tá como? Carlos digitou de volta. Tranquilo, irmão. Hoje é nosso dia. Daqui a algumas horas seremos homens casados. A resposta veio rápida. Sofia tá um pilha também. As meninas devem estar se arrumando juntas nesse momento, né? Era verdade. Marina e Sofia haviam combinado de se prepararem juntas na suíte presidencial que Carlos havia reservado para a noiva. A ideia era elas se ajudarem com os vestidos, a maquiagem, os detalhes finais. Carlos pensou em mandar uma mensagem de bom dia para Marina, mas lembrou da tradição de que o noivo não deve falar com a noiva no dia do casamento até vê-la no altar. Achou bobagem, mas Marina havia insistido que queria manter todas as tradições. Para dar sorte, ela dizia com aquele sorriso que o fazia esquecer qualquer contrariedade. O dia estava perfeito. Céu azul, temperatura agradável, tudo conspirando para que a cerimônia fosse inesquecível. A igreja havia sido decorada desde cedo com arranjos de rosas brancas e lírios, exatamente como Marina sonhava. O salão de festas do hotel havia sido transformado numa verdadeira obra de arte, com lustres de cristal, mesas elegantemente postas e uma pista de dança que logo estaria cheia de convidados, comemorando o amor de 2 casais. Carlos havia investido todas as suas economias naquele dia. Não que fosse um problema financeiro para ele, mas queria que tudo fosse perfeito. Marina merecia o melhor,
assim como Sofia merecia ver seu irmão feliz. Foram 2 anos de planejamento meticuloso. Cada detalhe pensado, cada fornecedor escolhido com cuidado, cada convidado selecionado com carinho. A lista tinha 200 pessoas entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Do lado da família de Carlos estavam seus pais, tios, primos, colegas da empresa. Do lado de Marina, a família vinda do interior, amigas da faculdade, colegas do escritório de advocacia onde ela trabalhava. Todos ansiosos para celebrar o que prometia ser a festa do ano. Carlos tomou um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos da ansiedade. Enquanto o vapor quente enchia o banheiro, sua mente vagava pelos momentos mais marcantes do relacionamento com Marina. A primeira vez que disse, "Eu te amo", o pedido de casamento numa praia paradisíaca durante as férias, o dia em que escolheram as alianças juntos. Cada lembrança reforçava sua certeza de que estava fazendo a escolha certa. Marina não era apenas a mulher mais bonita que conhecia, era sua parceira, sua cúmplice, aquela que o apoiava em todas as decisões profissionais e pessoais. Ao sair do banho, Carlos notou algumas mensagens no WhatsApp. Seu pai perguntando se precisava de alguma coisa, sua mãe enviando uma foto da mesa do café da manhã com um "Bom dia, meu filho, hoje é o grande dia", e alguns amigos mandando mensagens de felicitações antecipadas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma mensagem de um número desconhecido, recebida às 6h47 da manhã. "Preciso falar com você. É urgente. É sobre Marina e Sofia. Encontre comigo no estacionamento do hotel em 30 minutos. Carlos franziu a testa. Quem seria? Algum fornecedor com problema de última hora? Algum convidado com dificuldades para chegar? Decidiu ignorar por enquanto. Não ia deixar nada estragar seu dia especial. Vestiu uma roupa casual e desceu para tomar café da manhã no restaurante do hotel. O lugar estava movimentado com hóspedes da família, todos visivelmente animados para a cerimônia da tarde. Sua tia Beatriz acenou da mesa ao fundo, onde estava com o marido e os filhos. "Carlos, que dia lindo! Marina deve estar radiante." Ele sorriu e acenou de volta, sentindo aquela sensação boa de ser o centro das atenções positivas. Pediu um café preto e um croissant, mas mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado de nervosismo e expectativa. Era normal, todos diziam que noivo fica assim mesmo no grande dia. O celular vibrou novamente. A mesma pessoa insistia. "Carlos, por favor, é muito importante. Sua vida vai mudar depois que souber o que tenho para te contar. Estacionamento Bloco C, vaga 47. Venho como amiga." Desta vez, ele prestou atenção na palavra amiga. Seria alguma conhecida de Marina? Alguém da família? O que poderia ser tão urgente assim no dia do seu casamento? Uma parte dele dizia para ignorar, mas outra parte ficou curiosa. Afinal, se era realmente importante, talvez fosse melhor resolver logo para não haver surpresas durante a cerimônia. Que tipo de coisa alguém descobriria sobre Marina ou Sofia que seria tão urgente assim? Talvez algum problema com os fornecedores, algum ex-namorado causando problemas, alguma questão familiar que ele precisava saber antes da cerimônia. Carlos terminou o café rapidamente e decidiu dar uma passada no estacionamento, só para tirar aquela dúvida da cabeça. Afinal, eram apenas alguns minutos e ele voltaria para continuar se preparando. O estacionamento do Bloco C ficava nos fundos do hotel, uma área mais reservada onde ficavam as vagas dos hóspedes VIP. Quando chegou próximo à vaga 47, viu uma mulher de uns 35 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, vestindo um conjunto social discreto. Ela estava visivelmente nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Quando percebeu a aproximação dele, fez um sinal para que viesse até o carro dela. "Você é Carlos?" Ela perguntou com a voz embargada. "Desculpe te incomodar hoje, mas eu não conseguiria viver comigo mesma sabendo o que sei e não te contando." Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha. O tom dela não era de alguém trazendo boas notícias. "Eu sou Amanda, trabalho no escritório do hotel. Ontem à noite eu estava fazendo a ronda de segurança quando vi algo que você precisa saber antes de subir naquele altar." As mãos de Carlos começaram a suar.
Do que você está falando? Amanda respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Eu vi Marina e Sofia juntas, não como amigas, Carlos, como um casal. O mundo pareceu parar por um momento. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim juntas? Elas são amigas, é normal. Amanda balançou a cabeça tristemente. Carlos, eu vi elas se beijando. No elevador. Depois no corredor. Entraram juntas no quarto de Marina. Eu tenho filmado no meu celular. Eu sei que é horrível, mas pensei que talvez você precisasse de prova. As pernas de Carlos fraquejaram. Ele se apoiou no carro ao lado para não cair. Marina e Sofia, sua noiva e sua irmã, não fazia sentido. Tinha que ser um engano, uma confusão, alguma brincadeira de mau gosto. Isso é impossível. Você deve ter visto errado. Elas são apenas amigas íntimas. Sempre foram muito próximas. Amanda pegou o celular com as mãos trêmulas. Carlos, eu filmei porque não acreditei no que estava vendo. Mas é real e tem mais uma coisa. Pedro também não sabe de nada. Ele está sendo traído também. O sangue de Carlos subiu à cabeça. Não só sua noiva o traía, como o fazia com a própria irmã dele, que por sua vez traía o melhor amigo dele. Era uma rede de traições tão absurda que parecia roteiro de novela. Me mostra esse vídeo, ele disse com a voz rouca, ainda tentando processar a informação. Amanda hesitou. Tem certeza? Depois que você ver, não tem como voltar atrás. Carlos assentiu com a cabeça, mesmo sabendo que sua vida estava prestes a desmoronar completamente. Amanda mostrou o vídeo com as mãos tremendo. Na tela pequena do celular, Carlos viu sua realidade se despedaçar em poucos segundos. Lá estava Marina, sua noiva, abraçada intimamente com Sofia, sua irmã, se beijando de forma apaixonada no corredor do hotel. Não era um beijo de amizade, não era carinho fraternal. Era um beijo de quem está completamente entregue, de quem vive um romance secreto há muito tempo. Carlos sentiu o estômago revirar e precisou se apoiar no capô do carro para não desmaiar. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou com a voz rouca, ainda olhando para o vídeo que Amanda pausou numa imagem devastadora. Marina acariciando o rosto de Sofia com a mesma ternura que demonstrava com ele. Não sei ao certo, mas pelo jeito delas, não é algo recente. Amanda respondeu com pena. Carlos, eu trabalho aqui há 5 anos. Já vi muita coisa, mas nunca vi uma situação tão complicada. 2 irmãs de criação que... Sofia não é minha irmã de criação. Carlos a interrompeu amargamente. É minha irmã de sangue. Marina está me traindo com minha própria irmã. A dimensão real da traição começou a bater como um martelo na cabeça de Carlos. Quantas vezes Marina havia dito que ia sair com Sofia? Quantas vezes ele havia incentivado essa amizade, feliz porque sua noiva se dava bem com sua família? Quantas reuniões familiares onde as duas ficavam sussurrando, rindo juntas, trocando olhares que agora faziam todo sentido? Meu Deus, ele murmurou. E Pedro? Ele sabe alguma coisa? Amanda balançou a cabeça. Pelo que vi, ele não desconfia de nada. Ontem à noite ele estava no bar do hotel com uns amigos comemorando a despedida de solteiro, enquanto isso acontecia. Carlos sentiu uma mistura de raiva, humilhação e uma tristeza profunda que jamais havia experimentado. Em algumas horas, ele estaria diante do altar, com 200 convidados esperando vê-lo dizer sim para uma mulher que o traía com sua própria irmã. E Pedro, seu melhor amigo desde a adolescência, também seria humilhado publicamente ao se casar com alguém que estava apaixonada por outra pessoa. Amanda, me manda esse vídeo, ele disse com uma determinação fria que surpreendeu até mesmo a ele. Preciso de mais provas, preciso saber a extensão dessa mentira. Carlos, o que você vai fazer? Amanda perguntou preocupada. Não sei ainda, mas não vou subir naquele altar como se nada tivesse acontecido. Ele pegou o celular e começou a andar de um lado para o outro, o cérebro trabalhando freneticamente. Cancelar o casamento? Confrontá-las agora? Contar para Pedro? Cada opção parecia pior que a anterior. 200 pessoas já estavam chegando. A festa estava paga.
as famílias reunidas de vários estados. Tem mais alguma coisa que você viu ou sabe? Ele perguntou, tentando reunir o máximo de informações possível. Amanda hesitou antes de responder. Carlos, eu não deveria te contar isso, mas ontem eu ouvi elas conversando no elevador. Marina disse algo como, depois de hoje tudo vai mudar, podemos assumir isso. E Sofia respondeu, tenho medo do que Carlos e Pedro vão fazer quando descobrirem. Elas sabem que o que estão fazendo é errado, mas parecem dispostas a continuar mesmo assim. O sangue de Carlos ferveu. Não era apenas uma traição impulsiva, era um plano. Elas pretendiam se casar com eles e depois assumir o relacionamento secreto. Usar ele e Pedro como fachada, enquanto viviam a verdadeira paixão escondida. A pergunta que não queria calar na cabeça de Carlos era: há quanto tempo isso durava? Meses? Anos? Desde quando Marina fingia amá-lo enquanto estava apaixonada por Sofia? E sua irmã, como conseguia olhar nos seus olhos durante os almoços de domingo, sabendo que estava traindo não apenas ele, mas também Pedro? Amanda, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja sincera comigo. Carlos disse, parando de andar e olhando diretamente nos olhos dela. Você acha que outras pessoas sabem? Alguém da família, algum funcionário do hotel, alguém do círculo social delas? A resposta dela o atingiu como um raio. Carlos, quando algo assim acontece por muito tempo, sempre alguém mais sabe. A questão é, quem teve coragem de te contar? Quem mais sabia da traição e estava quieto? Quem mais o estava vendo como idiota enquanto ele planejava o dia mais importante da sua vida? Carlos olhou para o relógio. Eram 10h30 da manhã. A cerimônia começaria às 16h. Ainda tinha tempo para descobrir a verdade completa e decidir o que fazer. Mas uma coisa estava clara na sua mente. Se Marina e Sofia queriam brincar com fogo, iam descobrir que escolheram o homem errado para humilhar. Carlos subiu para o quarto com a mente fervilhando de raiva e um plano começando a se formar. Não ia apenas cancelar o casamento, ia expor a verdade da forma mais devastadora possível. Mas primeiro, precisava de mais provas e precisava proteger Pedro, que assim como ele estava sendo usado como idiota útil nessa encenação. Ligou para o melhor amigo, tentando manter a voz normal. Pedro, onde você está? No quarto, cara, tentando domar esse nervosismo. E você, como tá? Precisamos conversar, urgente, pode vir ao meu quarto? Enquanto esperava Pedro, Carlos começou a conectar os pontos que antes ignorara completamente. As saídas frequentes de Marina com Sofia, sempre com desculpas perfeitas. Vamos escolher decoração, vamos provar vestidos, precisamos resolver detalhes da festa. As viagens que faziam juntas para relaxar antes do casamento. A intimidade excessiva entre elas, que todos da família elogiavam como que linda amizade. Os olhares cúmplices durante os jantares familiares. Os sussurros e risadinhas quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Pedro chegou ao quarto visivelmente ansioso, a gravata torta e o cabelo despenteado. Cara, eu tô num nervosismo desgraçado. Sofia acordou estranha hoje, sabe? Meio distante, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Falou que era nervosismo, mas... Carlos respirou fundo. Como contar para o melhor amigo que a mulher com quem ele estava prestes a se casar estava traindo ele com a noiva de Carlos? Como destroçar o coração de Pedro algumas horas antes do que deveria ser o dia mais feliz da vida dele? Pedro, preciso te mostrar uma coisa, mas antes, me promete que vai me ouvir até o final antes de reagir. Pedro franziu a testa, percebendo a seriedade no tom de Carlos. Cara, você tá me assustando. Que houve? Carlos mostrou o vídeo de Amanda. O rosto de Pedro passou por todas as fases do luto em poucos segundos. Negação, raiva, barganha e uma tristeza profunda que partiu o coração de Carlos. Não pode ser verdade, Pedro murmurou, passando as mãos pelo rosto. Sofia não faria isso comigo. E Marina? Cara, ela te ama, qualquer um pode ver. Pedro, eu também não queria acreditar. Mas temos que enfrentar a realidade. Elas estão juntas há muito tempo e pretendiam continuar depois dos casamentos. Estavam usando a gente. Carlos mostrou as mensagens que Amanda havia enviado com mais detalhes do que presenciou.
Pedro se sentou na cama, completamente devastado. Carlos, o que a gente faz? Cancela tudo? Confronta elas? Meu Deus, minha família veio de Minas Gerais para isso. Tua família, os amigos, todo mundo já está aqui. Nesse momento, Carlos teve a ideia que mudaria tudo. Pedro, e se a gente não cancelasse? E se a gente deixasse elas subirem no altar e na hora dos votos, na frente de todo mundo, expusesse a verdade? Pedro o olhou assustado. Carlos, isso seria humilhação pública. Imagina o escândalo. E o que elas fizeram conosco não foi humilhação. A diferença é que a nossa humilhação foi privada e a delas vai ser pública. Justo, não? Carlos sentia uma satisfação fria pensando na cara de Marina e Sofia, quando percebessem que a farsa havia sido descoberta. Como a gente faria isso? Pedro perguntou, e Carlos percebeu que o amigo estava considerando a ideia. Simples. A gente deixa a cerimônia começar normal. Na hora dos votos, quando o padre perguntar se alguém tem algum impedimento para o casamento, a gente levanta e conta a verdade. Com provas. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos processando a proposta. Cara, isso vai destruir elas publicamente. Tem certeza que é isso que você quer? Carlos pensou em todos os momentos que se sentiu idiota por não perceber os sinais, em todo o dinheiro gasto, em toda a confiança traída. Elas que escolheram nos trair, agora vão arcar com as consequências. Mas Carlos queria mais que uma simples exposição. Queria uma vingança que marcasse época, que fizesse Marina e Sofia se arrependerem para sempre de terem brincado com os sentimentos deles. Pedro, vamos fazer diferente. Vamos deixar elas falarem os votos primeiro. Imagina a cara delas jurando amor eterno sabendo que estão mentindo. Depois, na hora dos nossos votos, a gente revela tudo. O plano estava tomando forma e Carlos sentia uma adrenalina diferente correndo nas veias. Vocês que estão acompanhando essa história, me digam nos comentários. Vocês fariam a mesma coisa no lugar do Carlos e Pedro? Ou acham que eles deveriam apenas cancelar o casamento em privado? A vingança que eles estão planejando vai além do que vocês imaginavam possível. Carlos e Pedro passaram a manhã toda refinando cada detalhe da vingança. Não seria apenas uma exposição simples, seria um espetáculo de justiça que ninguém jamais esqueceria. Carlos ligou para Amanda e pediu que ela gravasse mais evidências se possível, oferecendo uma quantia generosa pelo trabalho extra. Amanda, preciso que você fique de olho nelas hoje. Qualquer conversa, qualquer momento íntimo, qualquer coisa que prove que isso não é algo recente. Vou te pagar muito bem por isso. Enquanto isso, Pedro teve uma ideia brilhante. Carlos, e se a gente colocasse as evidências no telão da festa? Sabe aquela apresentação que elas pediram com fotos do relacionamento de vocês? A gente substitui no final por algo revelador. A ideia era perfeita. Durante a festa, tradicionalmente, passava-se um vídeo com momentos marcantes dos casais. Seria o momento ideal para mostrar os momentos marcantes que realmente importavam, as traições secretas capturadas em vídeo e foto. Carlos sentiu uma satisfação fria imaginando a reação dos convidados. 200 pessoas, incluindo as famílias completas, amigos de infância, colegas de trabalho, todos descobrindo simultaneamente a verdade sobre Marina e Sofia. Pedro, vamos além. Vou contratar um detetive particular agora mesmo para conseguir mais evidências. Se elas fizeram isso ontem, provavelmente fizeram outras vezes. Hotéis, restaurantes, viagens, deve ter rastro em algum lugar. O detetive que Carlos contratou por telefone era especializado em casos de infidelidade e prometeu resultados rápidos. Senhor Carlos, com os dados que o senhor me passou, posso verificar registros de hotéis, restaurantes frequentados por elas, redes sociais, chamadas telefônicas. Em 2 horas tenho um relatório preliminar. Era exatamente o que Carlos precisava ouvir. Queria evidências incontestáveis, um dossiê completo da traição que deixasse Marina e Sofia sem escapatória. Às 13h10, Amanda mandou mais um vídeo devastador. Marina e Sofia no spa do hotel em roupões, se beijando na sauna privativa enquanto conversavam sobre como seria bom não precisar mais esconder isso depois de hoje.
A conversa foi gravada com um áudio perfeito. Marina, você tem certeza que eles nunca vão descobrir? Sofia, depois que estivermos casadas vai ser mais fácil. Podemos dizer que nos apaixonamos depois, que foi algo que aconteceu naturalmente. E se eles não aceitarem o divórcio numa boa? Querida, com o que sabemos sobre os negócios do Carlos e as dívidas do Pedro, eles vão preferir manter as aparências. Ao ouvir essa última parte, Carlos sentiu o sangue ferver. Elas não apenas o traíam, planejavam usar informações confidenciais sobre sua empresa e as dificuldades financeiras de Pedro como chantagem emocional. Era uma armadilha perfeita. Casar, ter acesso aos bens e informações privilegiadas, depois assumir o relacionamento, sabendo que eles não teriam como reagir sem perder tudo. Pedro, escuta essa parte, Carlos disse, mostrando o áudio. Elas sabem das suas dívidas e planejam usar isso contra você. Pedro ficou branco. Realmente havia confiado em Sofia sobre seus problemas financeiros, algo que nem a própria família sabia. Carlos, isso é chantagem emocional. Elas planejaram tudo nos mínimos detalhes. A gente não é só traído, a gente é vítima de um golpe elaborado. A realidade era ainda pior do que imaginavam. Não era apenas traição por paixão. Era um esquema calculado para obter vantagens financeiras e sociais às custas deles. O detetive ligou às 15h com o relatório que confirmou os piores receios. Sr. Carlos, encontrei registros de 23 pernoites das duas em hotéis diferentes nos últimos 8 meses. Sempre quartos duplos, sempre pagos pela senhorita Marina no cartão corporativo do escritório de advocacia. Também há registros de jantares românticos, viagens de fim de semana e até mesmo uma conta conjunta em banco que elas abriram há 3 meses. Carlos anotou cada informação, sentindo uma mistura de satisfação pela confirmação das suspeitas e dor pela extensão da traição. Tem mais, Sr. Carlos. Elas frequentam um apartamento no centro da cidade há pelo menos 6 meses. Está registrado no nome de uma empresa fantasma, mas consegui rastrear os pagamentos até a conta pessoal da senhorita Sofia. Aparentemente, é o ninho de amor onde elas se encontram regularmente. Carlos sorriu friamente. Um apartamento secreto. Empresa fantasma. Conta bancária conjunta. Elas não eram apenas traidoras, eram criminosas organizadas. Faltavam 45 minutos para a cerimônia quando Carlos tomou sua decisão final. Não ia apenas expor a traição durante os votos. Ia transformar aquela festa no maior espetáculo de justiça que aquela cidade já havia presenciado. Pedro, liga para o cerimonialista agora. Diz que a gente quer fazer uma surpresa especial durante a festa, uma apresentação no telão com revelações especiais sobre os casais. Ela vai achar que é algo romântico. Pedro sorriu pela primeira vez no dia. Carlos, isso vai ser épico. Elas merecem cada segundo do que está por vir. Mas Carlos ainda tinha um as na manga. Ligou para o advogado da família e explicou a situação. Dr. Roberto, preciso que o senhor venha à festa hoje com todos os documentos necessários para anular contratos, sociedades e qualquer vínculo legal que possa existir. Também quero que prepare uma ação por estelionato sentimental. Isso existe? Carlos, tecnicamente não, mas posso enquadrar como dano moral, uso de informações privilegiadas e formação de organização criminosa. Com as evidências que você tem, é um caso sólido. Os noivos estavam prontos para o que seria lembrado como o casamento mais chocante da história daquela cidade. Às 15h30, Carlos e Pedro estavam impecáveis em seus ternos, mas por dentro ferviam de adrenalina e sede de justiça. O salão da igreja estava lotado, com 200 convidados elegantemente vestidos, todos ansiosos para presenciar a cerimônia dupla que prometia ser inesquecível. As famílias estavam radiantes nas primeiras fileiras. Os pais de Carlos e Sofia, emocionados vendo os 2 filhos se casando no mesmo dia, os pais de Marina vindos do interior, com lágrimas de felicidade, a família de Pedro reunida depois de meses de planejamento. Carlos cumprimentou os convidados com um sorriso que escondia perfeitamente a tempestade que se formava por dentro. Que dia lindo, Carlos! Você deve estar nas nuvens.
comentou a tia Beatriz, ajeitando o lenço nos olhos já preparado para as lágrimas de emoção. Tia, pode ter certeza que será um dia que ninguém vai esquecer. Ele respondeu com um duplo sentido que só ele entendia. Pedro ao lado acenou para os amigos de Minas Gerais, mantendo a composição apesar do coração acelerado. Às 15h45, as noivas fizeram sua entrada triunfal. Marina estava deslumbrante em um vestido de renda francesa que custou uma fortuna. Véu de 3 metros e um sorriso que iluminava toda a igreja. Sofia, igualmente radiante, usava um vestido mais discreto, mais elegante, com detalhes em pérolas que combinavam perfeitamente com a personalidade dela. Os dois casais se posicionaram no altar e Carlos teve que usar toda a sua força de vontade para não vomitar ao ver Marina sussurrar "Eu te amo", enquanto segurava sua mão. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o amor, fidelidade e compromisso eterno. Carlos observou Marina durante todo o discurso, notando cada microexpressão, cada olhar disfarçado na direção de Sofia, cada sorriso forçado quando o padre falava sobre honestidade e transparência no casamento. Ela era uma atriz consumada, representando o papel da noiva apaixonada com uma perfeição que beirava o psicopático. Marina, você aceita Carlos como esposo? Promete amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sendo-lhe fiel todos os dias de sua vida? A pergunta ecoou pela igreja silenciosa. Marina olhou profundamente nos olhos de Carlos e, por um momento, ele viu algo que pareceu remorso genuíno, mas durou apenas segundos. Sim, eu aceito. Ela respondeu com voz firme, a mentira saindo tão naturalmente que até Carlos quase acreditou. Sofia, você aceita Pedro como esposo? A mesma pergunta, a mesma mentira elaborada. Sofia hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Carlos perceber que talvez ela tivesse mais consciência do que estava fazendo do que Marina. Mas a resposta veio clara. Sim, eu aceito. Pedro apertou a mão dela, sem saber que estava selando um pacto com alguém que já havia entregado o coração para outra pessoa. Carlos, você aceita Marina. Esse era o momento que Carlos havia planejado meticulosamente. Ele olhou para Marina, depois para Sofia, depois para os 200 convidados que esperavam sua resposta, com sorrisos expectantes. O silêncio se prolongou além do normal, criando uma tensão palpável na igreja. Padre, Carlos disse com voz clara que ecoou por todo o ambiente. Antes de responder, gostaria de fazer uma declaração que todos aqui precisam ouvir. O murmúrio começou baixinho entre os convidados. O padre, confuso, tentou retomar o protocolo. Carlos, as declarações são feitas após os votos. Não, padre. Esta declaração precisa ser feita antes dos votos, porque ela muda tudo. Carlos pegou o celular do boleto interno do paletó, onde havia preparado as evidências mais devastadoras. Marina, você disse que me ama. Sofia, você disse que ama Pedro, mas eu tenho aqui algo que prova que vocês duas estão mentindo para todos nós. O silêncio na igreja agora era sepulcral. Marina ficou pálida. Sofia começou a tremer visivelmente. Carlos, o que você está fazendo? Marina sussurrou, mas sua voz foi captada pelo microfone do padre e ecoou por toda a igreja. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, contando a verdade. Carlos mostrou o primeiro vídeo no celular, alto o suficiente para as primeiras fileiras verem e ouvirem Marina e Sofia se beijando apaixonadamente no hotel. O primeiro grito veio da mãe de Marina. Meu Deus do céu, o que é isso? Os murmúrios se transformaram em exclamações de choque, depois em conversas altas, depois em um burburinho ensurdecedor que ecoou pelas paredes da igreja centenária. Carlos continuou impassível. Marina, Sofia, vocês querem explicar para todos aqui como há 8 meses vocês mantêm um relacionamento amoroso às nossas custas? O caos se instalou na igreja como uma bomba que explodiu em câmera lenta. Marina tentou arrancar o celular das mãos de Carlos, mas ele já havia passado o vídeo para Pedro, que mostrou para os convidados das primeiras fileiras. Isso não é o que parece, Sofia gritou, as lágrimas descendo descontroladamente pelo rosto, borrando a maquiagem que levou 3 horas para ficar perfeita.
Então me explica o que parece, Sofia. Pedro respondeu com uma frieza que surpreendeu até mesmo Carlos. Os pais de Carlos e Sofia se levantaram simultaneamente, tentando entender o que estava acontecendo. Carlos, que palhaçada é essa? Que vídeo é esse? O pai gritou, visivelmente alterado. Carlos, ainda no altar, com o microfone do padre captando cada palavra, respondeu: Pai, não é palhaçada. É a verdade que vocês todos precisam saber. Marina e Sofia estão tendo um caso há pelo menos 8 meses. Elas planejaram nos usar como fachada para esconder o relacionamento delas. A mãe de Marina desmaiou na primeira fileira. O tumulto aumentou quando os amigos de Pedro começaram a vaiar as noivas, enquanto algumas amigas de Marina gritavam que aquilo era mentira, que tinha que ser algum tipo de montagem. Montagem? Carlos riu amargamente. Amanda, você pode vir aqui, por favor? Amanda, que estava estrategicamente posicionada no fundo da igreja, caminhou até o altar carregando um tablet com mais evidências. Pessoal, Amanda disse, sua voz amplificada pelo microfone que Carlos passou para ela. Eu trabalho no hotel onde elas se hospedaram. Tenho aqui mais de 20 vídeos dos últimos 2 dias mostrando Marina e Sofia juntas, não como amigas, como um casal apaixonado que não consegue ficar longe uma da outra. Ela começou a passar os vídeos no tablet e os convidados das primeiras fileiras se aglomeraram para ver. Os gritos de indignação ecoaram pela igreja. Marina finalmente quebrou. Está bem, é verdade, ela gritou, jogando o buquê no chão. Eu amo a Sofia, sempre amei, mas vocês nunca entenderiam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador que o caos anterior. 200 pessoas, processando a confissão ao mesmo tempo. O choque estampado em cada rosto. Nunca entenderíamos, Carlos perguntou, sua voz fria como gelo. Nós não entenderíamos que vocês são felizes juntas ou não entenderíamos que vocês nos usaram como idiotas. Sofia tentou uma última cartada. Carlos, Pedro, a gente ia contar depois do casamento. A gente só queria ter a cerimônia dos sonhos antes de assumir a verdade. Pedro riu amargamente. A cerimônia dos sonhos às nossas custas? Sofia, você sabe quanto eu me endividei para pagar essa festa? Você sabe quantas noites eu trabalhei extra para dar tudo do bom e do melhor para você? E tudo isso enquanto você estava na cama com ela? Carlos tinha guardado o melhor para o final. Mas pessoal tem mais, muito mais. Ele pegou outro celular, onde havia as gravações do detetive. Marina, Sofia, vocês querem explicar para todo mundo sobre o apartamento que vocês mantêm no centro da cidade há 6 meses? Sobre a conta bancária conjunta? Sobre os 23 pernoites em hotéis que vocês tiveram nos últimos 8 meses, sempre pagos com o cartão corporativo do escritório de advocacia onde Marina trabalha? A mãe de Sofia se levantou, cambaleando. Sofia, me diz que isso não é verdade. Me diz que minha filha não é capaz de uma coisa dessas. Sofia olhou para a mãe, depois para Pedro, depois para Carlos, e finalmente quebrou completamente. Mãe, eu não queria machucar ninguém, mas eu amo ela. Eu amo a Marina de uma forma que nunca amei ninguém. A gente tentou resistir, mas... Tentaram resistir? Carlos interrompeu. Vocês criaram uma empresa fantasma para alugar apartamento. Abriram conta bancária conjunta. Planejaram usar informações privilegiadas sobre nossos negócios como chantagem emocional. Isso não é tentar resistir. Isso é estelionato sentimental. A palavra estelionato ecoou pela igreja e os murmúrios recomeçaram com força total. Nesse momento, o Dr. Roberto, advogado da família, entrou na igreja com uma pasta de documentos. Carlos, Pedro, trouxe tudo o que vocês pediram. Anulação de contratos, ação por danos morais e os documentos para processar por uso indevido de informações privilegiadas. A entrada do advogado foi o toque final no espetáculo. Marina e Sofia perceberam que não era apenas uma exposição pública, era uma vingança legal completa. Carlos, Marina tentou uma última vez, a voz embargada. A gente pode conversar em particular? Por favor? Carlos olhou para ela com uma mistura de pena e desprezo. Marina, vocês tiveram 8 meses para conversar em particular comigo. Tiveram centenas de oportunidades para contar a verdade. Escolheram mentir, enganar e me usar.
Agora vão arcar com as consequências publicamente, como merecem. Pessoal que está acompanhando essa vingança épica, me digam nos comentários. Vocês acham que Carlos exagerou ou fizeram exatamente o que mereciam? E o que vocês fariam se descobrissem uma traição dessa magnitude no dia do próprio casamento? A história ainda não acabou. Falta a parte mais satisfatória de todas. O padre, completamente perdido e sem saber como proceder, tentou retomar algum controle da situação. Talvez seja melhor encerrarmos a cerimônia e conversarmos em particular. Não, padre. Carlos o interrompeu firmemente. 200 pessoas vieram aqui pensando que iam presenciar um casamento baseado no amor e na verdade. Elas merecem saber toda a verdade. Ele se virou para os convidados, muitos ainda em choque, outros tirando fotos e filmando tudo com os celulares. Pessoal, sei que estão chocados, mas preciso que vocês ouçam o resto da história. Carlos pegou o relatório do detetive e começou a ler em voz alta. Marina Oliveira e Sofia Santos mantêm relacionamento extraconjugal há 14 meses, não 8, como eu disse antes. O primeiro registro é de janeiro do ano passado, 3 meses depois de Marina ter aceitado meu pedido de casamento. A multidão soltou exclamações de indignação. Elas se encontravam regularmente no apartamento 402 do edifício Esperança, sempre às terças e quintas, horários que Marina dizia estar em reuniões do escritório e Sofia em aulas de dança. Pedro, que havia permanecido mais quieto até então, finalmente explodiu. Sofia, você lembra quando eu perguntei se podia ir buscar você na dança algumas vezes e você sempre inventava desculpa? Ah, hoje vai acabar muito tarde. Ah, as meninas vão sair depois. Você estava com ela. Sofia tentou se aproximar de Pedro, mas ele recuou. Pedro, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante mais de 1 ano? Que cada eu te amo que você falou era mentira? A situação ficou ainda mais tensa quando a mãe de Marina, que havia se recuperado do desmaio, se levantou e foi em direção às filhas no altar. Marina, como você pôde fazer isso? Com a família do Carlos que te recebeu como filha, como você teve coragem de olhar nos olhos da mãe dele e mentir durante todos esses meses? Marina tentou abraçar a mãe, mas levou um tapa que ecoou por toda a igreja. O barulho fez todo mundo se calar instantaneamente. Mãe, por favor. Marina chorou, segurando o rosto. Não me chama de mãe. Uma filha minha não faria uma coisa dessas. Nós viemos do interior, gastamos todas nossas economias para estar aqui, convidamos a família toda e você nos humilha dessa forma. A dor na voz da senhora partiu o coração até mesmo de Carlos, que percebeu que Marina e Sofia não haviam destruído apenas a vida dele e de Pedro, mas de famílias inteiras. Carlos continuou com as revelações. Mas o mais interessante, pessoal, é que elas não apenas nos traíam emocionalmente. Marina usou o cartão corporativo do escritório de advocacia para pagar os encontros, o que configura a apropriação indébita. Sofia criou uma empresa fantasma para alugar o apartamento, usando dados falsos, o que é crime contra a ordem econômica. O murmúrio na igreja se transformou em verdadeira revolta quando os convidados perceberam a dimensão criminosa dos atos. O pai de Sofia, um homem simples que trabalhou a vida toda como mecânico, se aproximou da filha com os olhos marejados. Sofia, eu criei você para ser uma pessoa honesta. Trabalhei 14 horas por dia para pagar seus estudos, para você ter uma vida melhor que a minha. E você usa essa educação para enganar pessoas que te amam. Sofia desabou completamente, caindo de joelhos no altar. Pai, me perdoa. Eu não queria que fosse assim. Eu me apaixonei e não sabia como lidar com isso. Pedro tirou a aliança do dedo e a jogou no chão. Sofia, sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? Eu realmente acreditava que você me amava. Quando você dizia que eu era o homem da sua vida, quando planejávamos ter filhos, quando você chorou de emoção, quando eu pedi você em casamento, tudo mentira, você é uma atriz melhor do que qualquer artista de Hollywood. O anel rolou pelo chão da igreja, produzindo um barulho metálico que simbolizou o fim definitivo de qualquer possibilidade de reconciliação. Carlos olhou para Marina uma última vez. Marina,
Você quer saber qual foi o momento mais doloroso para mim? Não foi descobrir que você me traía. Foi perceber que você é capaz de mentir olhando nos meus olhos com tanto carinho que eu realmente acreditava que você me amava. Você me fez questionar minha capacidade de perceber quando alguém está sendo sincero comigo. Isso é mais cruel que qualquer traição física. Amanda se aproximou de Carlos com mais evidências. Carlos, tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Ontem à noite elas estavam planejando a lua de mel que iam fazer juntas depois dos casamentos de vocês. Já tinham até passagens compradas para Paris, saindo na próxima semana. Iam dizer que eram viagens de trabalho. A revelação da lua de mel secreta foi a gota d'água. Até os convidados mais contidos começaram a vaiar abertamente Marina e Sofia. Gente, imaginem vocês descobrindo que, além de tudo, as pessoas que vocês amavam já tinham até planejado a lua de mel secreta enquanto vocês pagavam a festa de casamento? Me digam nos comentários qual parte dessa traição vocês acham mais cruel. O tempo perdido, o dinheiro gasto ou a humilhação pública? A vingança de Carlos ainda não terminou. O melhor ainda está por vir. O momento decisivo chegou quando Carlos fez um sinal para o cerimonialista, que estava escondida nos fundos da igreja com um tablet conectado ao sistema de som. Pessoal, já que Marina e Sofia gostam tanto de mentir e encenar, que tal ouvirem elas sendo sinceras quando pensavam que ninguém estava gravando? A voz de Carlos ecoou pela igreja enquanto Amanda reproduzia as gravações mais devastadoras que havia capturado no spa do hotel. A voz de Marina saiu clara pelos alto-falantes da igreja. Sofia, depois que estivermos casadas vai ser mais fácil. Podemos dizer que nos apaixonamos depois, que foi algo que aconteceu naturalmente. Eles vão ter que aceitar porque já vai estar feito. A indignação dos convidados explodiu em gritos e protestos. A gravação continuou com Sofia respondendo: "E se eles não aceitarem o divórcio numa boa? Querida, com o que sabemos sobre os negócios do Carlos e as dívidas do Pedro, eles vão preferir manter as aparências." O silêncio que se seguiu foi cortante. 200 pessoas processando que Marina e Sofia não apenas traíam, mas planejavam usar chantagem emocional e informações privilegiadas para manter o controle da situação. Pedro ficou vermelho de raiva. "Sofia, você ia usar minhas dificuldades financeiras contra mim? Aqueles momentos em que eu abri meu coração, contei meus medos sobre as dívidas, você gravou tudo para usar como arma." Carlos continuou reproduzindo as gravações. A voz de Marina novamente. "Carlos é tão previsível. Ele sempre perdoa todo mundo. Sempre quer resolver as coisas em família. Vai ser moleza manipular ele." Sofia riu na gravação. "E o Pedro, então? Coitado. Faz tudo o que eu peço. Ontem ele disse que trabalhou a madrugada toda num projeto extra só para me dar um casamento dos sonhos. Se ele soubesse que o sonho mesmo é me livrar dele..." A maldade nas vozes delas, a frieza com que falavam sobre os homens que amavam, foi demais, até para os convidados que inicialmente tentaram defender Marina e Sofia. A melhor amiga de Marina se levantou e gritou: "Marina, eu não te conheço. Como você pode falar assim do Carlos? Ele te tratava como uma rainha." Outros amigos de Sofia começaram a vaiar também. "Sofia, isso é crueldade pura. O Pedro se matou de trabalhar para te dar essa festa." Carlos teve sua vingança mais doce quando reproduziu a última gravação. Marina e Sofia planejando como iam dividir os bens após os divórcios. "Vamos aguardar uns 6 meses depois do casamento. Aí pedimos separação alegando incompatibilidade. Carlos tem a empresa, a casa, os carros. Vamos conseguir pelo menos metade de tudo. E eu vou pedir pensão do Pedro, mesmo ele ganhando pouco. Todo o dinheiro ajuda para nossa vida juntas." A mãe de Carlos se levantou tremendo de raiva. "Marina, você é um monstro. Meu filho ia dar a vida por você. E você estava planejando roubar tudo dele?" O pai de Pedro, que veio de Minas Gerais especialmente para o casamento, gritou: "Meu filho se endividou para pagar essa festa, trabalhou feito um condenado, e você queria ainda tirar o pouco que ele tem?" A revolta era geral e Marina e Sofia estavam completamente encurraladas. Nesse momento, Carlos fez o movimento final da vingança. "Pessoal, eu sei que todos estão chocados,
mas quero que saibam que Pedro e eu não somos vítimas passivas. Nós descobrimos tudo isso ontem à noite e decidimos dar para Marina e Sofia exatamente o que elas merecem: humilhação pública. Ele fez um gesto para o Dr. Roberto, que se aproximou do altar com os documentos. Marina, Sofia, vocês estão sendo formalmente notificadas de que estão sendo processadas por danos morais, uso indevido de informações privilegiadas, apropriação indébita e formação de organização criminosa para aplicar golpe do baú. Os valores gastos com essa festa, mais danos morais, mais os custos do apartamento secreto de vocês, tudo isso vocês vão ressarcir na justiça. A entrega dos documentos foi feita publicamente, na frente de todos os convidados, maximizando a humilhação. Marina tentou uma última cartada desesperada. Carlos, pelo amor que você disse sentir por mim, vamos resolver isso em particular. Não precisa ser assim. Carlos riu friamente. Marina, o amor que eu sentia por você morreu no momento que descobri quem você realmente é. E quanto a resolver em particular, vocês tiveram 14 meses para fazer isso. Escolheram mentir, enganar e planejar me roubar. Agora vão arcar com as consequências publicamente. Sofia correu atrás do pai implorando. Pai, me ajuda. Eu sei que errei, mas você é meu pai. O homem olhou para ela com uma tristeza profunda. Sofia, você não é mais minha filha. A Sofia que eu criei jamais seria capaz de uma maldade dessas. A partir de hoje, considera que você morreu para mim. A rejeição do próprio pai foi devastadora, e Sofia desabou completamente no chão da igreja. Carlos se virou para os convidados uma última vez. Pessoal, sei que vieram aqui esperando uma festa e não um tribunal, mas às vezes a vida nos obriga a fazer justiça com as próprias mãos. Marina e Sofia acharam que eram mais inteligentes que todo mundo, que podiam nos usar como idiotas. Hoje elas descobriram que escolheram os homens errados para humilhar. O aplauso que se seguiu ecoou pela igreja toda, com os convidados aprovando unanimemente a vingança de Carlos e Pedro. Quem está acompanhando essa história incrível me conta. Vocês já viram uma vingança tão bem planejada e executada? E o que vocês acham do pai da Sofia cortando relações com a filha? Foi muito duro ou ela mereceu? Comentem aí suas opiniões sobre essa reviravolta épica. O cerimonialista do hotel, que havia acompanhado todo o drama em silêncio, se aproximou de Carlos com uma expressão de espanto e admiração. Senhor Carlos, em 20 anos organizando casamentos, nunca vi nada parecido. O senhor quer que eu cancele a festa ou... Carlos olhou para os 200 convidados que ainda estavam em estado de choque, mas claramente do lado dele e Pedro. Não cancela nada. Essas pessoas vieram de longe, se arrumaram, tiraram o dia para estar aqui. Vamos fazer uma festa sim, mas uma festa de libertação. Marina e Sofia, completamente destruídas e humilhadas, tentaram sair da igreja correndo, mas Carlos as impediu. Onde vocês pensam que vão? A festa foi paga com meu dinheiro e o dinheiro do Pedro. Vocês vão ficar até o final e assistir a gente comemorar nossa liberdade de vocês. A maldade fria na voz de Carlos fez até mesmo os convidados mais próximos sentirem um arrepio. Era a vingança perfeita. Obrigar as traidoras a assistir à própria humilhação se transformar em festa. O salão de festas foi transformado numa celebração única. Pedro subiu no palco e pegou o microfone. Pessoal, sei que todos esperavam um casamento tradicional, mas hoje vamos comemorar algo muito mais importante. A verdade vencendo a mentira, a honestidade derrotando a traição e 2 homens recuperando sua dignidade. O aplauso foi ensurdecedor. Os convidados, inicialmente chocados, agora estavam genuinamente felizes pela coragem de Carlos e Pedro. A festa se transformou numa celebração masculina épica. Os amigos de Carlos e Pedro improvisaram discursos sobre lealdade, honestidade e como os verdadeiros amigos apoiam uns aos outros nos momentos mais difíceis. O bar foi liberado, a comida servida, e a música tocou a noite toda. Marina e Sofia foram obrigadas a presenciar tudo, sentadas numa mesa isolada, sendo apontadas e cochichadas por todos os presentes. O momento mais simbólico da noite foi quando Carlos pegou o microfone para o discurso final. Amigos, família, pessoas queridas que vieram aqui hoje,
Vocês presenciaram algo que vai ser contado por gerações nas nossas famílias. Não foi apenas a exposição de duas mentirosas. Foi a prova de que não devemos aceitar desrespeito. Não devemos engolir humilhação. E não devemos permitir que pessoas mal intencionadas destruam nossa vida enquanto sorriem na nossa cara. Pedro se juntou a Carlos no palco. Marina, Sofia, vocês nos deram a maior lição das nossas vidas. Nos ensinaram que pessoas podem ser muito mais cruéis do que imaginávamos, mas também nos mostraram que somos mais fortes do que pensávamos. Obrigado por nos libertarem de um futuro baseado em mentiras. Hoje somos homens livres, dignos e prontos para encontrar pessoas que realmente mereçam nosso amor. A festa durou até às 3 da manhã. Marina e Sofia saíram humilhadas às 23 horas, mas não antes de serem servidas com mais documentos do advogado, incluindo uma ordem de despejo do apartamento secreto e o bloqueio da conta bancária conjunta. Carlos garantiu que elas perdessem tudo o que haviam conquistado com mentiras, da mesma forma que tentaram tirar tudo dele e de Pedro. O vídeo da vingança, gravado pelos próprios convidados, viralizou nas redes sociais em poucas horas. Carlos e Pedro se tornaram símbolos de homens que não aceitam desrespeito, que lutam por sua dignidade e que sabem dar o troco na altura quando são traídos. Centenas de homens comentaram nas postagens dizendo que se sentiram inspirados a não aceitar humilhação em seus relacionamentos. 6 meses depois, Carlos recebeu uma mensagem de Marina pedindo perdão e dizendo que havia se arrependido de tudo. Ele nem respondeu. Sofia tentou se reconciliar com a família, mas foi rejeitada por todos. Ambas perderam empregos, amizades e a reputação na cidade. A justiça as condenou a pagar indenização de R$ 500 mil cada uma, valor que levaram anos para conseguir quitar. Carlos e Pedro, por outro lado, se tornaram ainda mais próximos depois dessa experiência. Abriram uma empresa juntos, construíram uma amizade ainda mais sólida, baseada na lealdade mútua que demonstraram no momento mais difícil de suas vidas. Ambos encontraram novos relacionamentos saudáveis, com mulheres que admiravam a coragem que tiveram de enfrentar a traição de cabeça erguida. A história de Carlos se tornou lendária na cidade. Sempre que alguém falava sobre traição, relacionamento e vingança, lembravam do homem que transformou o dia do seu casamento no dia da sua libertação. Ele provou que, às vezes, a melhor resposta para quem nos humilha é mostrar nossa força, nossa inteligência e nossa capacidade de dar o troco na mesma moeda. Essa história nos ensina várias lições profundas sobre relacionamentos, confiança e dignidade. Carlos e Pedro poderiam ter simplesmente cancelado os casamentos e sofrido em silêncio, mas escolheram transformar sua dor em força, sua humilhação em vingança e sua traição em liberdade. Eles provaram que não devemos aceitar desrespeito, mesmo quando vem das pessoas que mais amamos. A coragem de expor a verdade, mesmo sendo dolorosa, foi o que libertou não apenas Carlos e Pedro, mas também suas famílias e amigos da convivência com pessoas falsas e manipuladoras. Marina e Sofia não eram apenas traidoras, eram predadoras emocionais que usavam o amor como arma para conseguir vantagens pessoais. O mais importante dessa história é entender que todos nós merecemos relacionamentos baseados na verdade, no respeito mútuo e na lealdade genuína. Quando descobrimos que estamos sendo enganados, temos duas opções: aceitar passivamente ou lutar pela nossa dignidade. Carlos e Pedro escolheram lutar, e sua vitória inspirou milhares de outras pessoas a não aceitarem desrespeito em suas vidas. E você, que acompanhou essa história até o final, o que faria no lugar do Carlos? Teria a mesma coragem de expor a traição publicamente ou resolveria tudo em particular? Me conta nos comentários qual parte dessa vingança épica mais te impressionou e se você conhece alguma história parecida. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou com a dor da traição ou se admirou a coragem da vingança, compartilha com seus amigos e deixa seu like. E principalmente, deixa uma palavra de apoio para todos os homens e mulheres que já passaram por traições e estão reconstruindo suas vidas. Lembra, você merece ser amado de verdade, com honestidade
e lealdade. Nunca aceite menos do que isso. A vida é muito curta para gastarmos tempo com pessoas que não nos valorizam. Força para todos que estão passando por momentos difíceis. Vocês são mais fortes do que imaginam.